convidei aqui, que na verdade, né, havia indicado também esse irmão para participar, ele é unicista, e ele já esteve debatendo também no programa Arena Apologética, né, e em outros canais também. Então nós vamos falar sobre isso. Eu vou convidá-lo aqui. Seja bem-vindo, Michael Nahiti. Depois eu vou pedir para ele me ensinar a pronunciar esse nome, tá? Tudo bem, Michael? Tudo bem, Fernando Galli. Seja bem-vindo. Me fala uma coisa, esse Obrigado. seu nome aí é japonês? Como é que é? Meu nome é Michael Knight. Knight? É de um filme Michael Knight. É de um filme que tinha Super Máquina. Eu acho que é do seu tempo esse filme, viu, Fernando Galli? O que você quer dizer é do seu tempo? Você já entrou, né? Pegando pesado, né? Certo, tá bom. E você é de onde, Meu pai Michael? gostava. Eu sou de Goianésia, fica aqui pertinho de Goiânia e perto de Anápolis. Perto de Brasília também, 150 quilômetros de Brasília. E eu conheço Goianésia, porque quando eu era professor de inglês, eu tive escola de inglês e estive aí para ver se a cidade era legal para colocar uma escola. Muito bem, então seja bem-vindo ao nosso programa. Você é de qual igreja? A nossa igreja, ela chama ICAP, Igreja Cristã Apostólica Pentecostal. Nós já temos 60 anos, né, de que ela foi fundada. Então, é um ministério, assim, já tem uma base, né? O pastor fundador, José Otaviano, ele morreu com 92 anos, há pouco tempo, né? Mas deixou aí para nós um grande legado e um homem de Deus. Muito bem. Bom, como é que vai ser o nosso debate hoje? Né? Vai ser da mesma forma com o debate que tivemos com o Isaías Nave, que está aqui assistindo a gente, com certeza torcendo para mim. Bom, o debate vai ser o seguinte: eu vou começar a fazer o debate, né? O debate vai ser 5 minutos para cada pessoa. E eu vou começar defendendo o que eu acredito a respeito da doutrina da Trindade. E a partir de então, cada pessoa vai ter 5 minutos para falar, para discordar, né? Lembrando que nós já conversamos, aqui só debatem pessoas educadas, né? E falaram muito bem do senhor, então o senhor é bem-vindo aqui para a gente, né, exercer o direito de expressar ideias diferentes, mas sempre de forma educada, tá certo? Eu quero mandar um beijo para todos os irmãos que estão colaborando com o nosso ministério. Você pode colaborar com a gente fazendo uma oferta no Superchat, enviar um Pix para a gente, tá bom? Então, se você quiser ofertar para a gente, você é bem-vindo, tá certo? Bom, vamos começar então. Agora é o seguinte, eu preciso arrumar um cronômetro aqui, porque eu não aprendi a colocar o cronômetro aqui. Então eu vou fazer o seguinte, deixa que eu controlo o tempo, tá? Dizem que eu sou certinho, tá? Deixa eu ver se dá para a gente colocar aqui o que eu sempre uso, tá? Eu tenho um cronômetro aqui também, eu vou marcar também. Tá. Então vamos, isso aí. Então eu vou começar, tá bom? 5 minutos para mim. Então, nós acreditamos que Deus é um só Deus em 3 pessoas, né? É claro que nós, que estudamos a doutrina da Trindade mais a fundo, nós não acreditamos que essas 3 pessoas andam lá no céu, sabe? Como se fosse mais ou menos assim. O Pai, o Espírito do Pai encontra o Espírito do Filho. Olá, tudo bem, filhão? Prazer, bom dia, né? Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas cada pessoa está presente em todos os pontos do mundo, de qualquer mundo possível. São onipresentes. Então é nesse sentido que elas acabam sendo um só Espírito, não é? Um só Deus. Agora, como elas se comunicam, isso aí a gente não sabe, né? Como é que é esse processo de comunicação entre uma e outra. Que há essa comunicação, nós vamos até provar aqui durante o debate. Nós acreditamos que
o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e você também acredita nisso. Então nós não temos problema quanto a isso, tá? O que nós talvez diferenciamos, e com certeza diferenciamos, é que eu estou tentando pôr o relógio aqui, mas ficou muito grande, tá? Então eu vou deixar aqui, mas eu estou vendo aqui embaixo o tempo. Então veja, então nós acreditamos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os nossos colegas unicistas também. Isso não é problema para nós. Nós cremos na divindade, né, dos três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. A questão é que nós cremos que são pessoas distintas. Por quê? Porque tem 179 versículos na Bíblia que mostram isso. 179, que eu consegui catalogar, pode ser que passou algum despercebido. São versículos que, se a gente ler, a gente fala assim, não, o Pai não é o Filho. O Filho não é Espírito Santo, enquanto individualidades, mas enquanto divindades são exatamente o mesmo Deus. Certo? Apenas para citar por que é que eu acredito assim, né? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Então, esse Filho foi enviado quando? Antes dele vir aqui. Ele recebeu essa comissão, né? Essa missão. Então, havia um personagem ali que foi enviado. Né? O Salmo 110, versículo 1, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Isso vai se cumprir com Jesus. Não é? Então, quem lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento e vê esse relacionamento de pai com filho, de filho com o Espírito Santo, né, o filho enviando o Espírito Santo da parte do pai, vai perceber claramente que são pessoas distintas. E não meras manifestações. Né? A gente sabe que há manifestações, claro, o Pai se manifesta, o Filho se manifesta, o Espírito Santo se manifesta, mas para nós, como pessoas distintas, mas não separadas. Por que não separadas? Porque elas são exatamente o mesmo Deus. Né? Então a doutrina da Trindade, ela, para mim, na minha opinião, ela tem respaldo bíblico. Tá? E eu acho que o ponto que mais nós vamos ter que conversar aqui hoje é isso. Né? Por que é que você acha que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa? E por que é que eu acho que eles não são a mesma pessoa? Certo? Eu já estou satisfeito com o tempo que eu usei e gostaria de que você começasse, então, os seus 5 minutos. Amém. Primeiramente, boa noite a todos aí, o Fernando Gale, todos os ouvintes que estão nos honrando aí, prestigiando esse programa maravilhoso, né? Que possa haver edificação, que possa haver crescimento espiritual, né? E que todos aí que estão ouvindo sejam privilegiados aí para estar absorvendo ao máximo e tirar suas conclusões. O Fernando Gale, a princípio, ele apresentou a visão unicista, onde ele disse que nós cremos em um único Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Eu quero propor aqui uma visão assim mais coerente. Aquilo que nós cremos diferencia um pouco, Gale, da visão modalista, né? A visão que eu quero apresentar aqui é que este Deus ele é único, e quando eu digo que ele é único, eu estou falando que ele é singular, que não há outro igual, né? A palavra único, ela diz, ela é a qualidade de um só, singularidade, e que não existe outro igual, conforme os textos que agora eu vou apresentar, ali, por exemplo, Isaías 45, 21. Então, veja bem, esse Deus único, ele se manifestou em carne entre os homens. Então, nós vemos na palavra de Deus a encarnação desse Deus único. E o Filho, nós não cremos que existe um Filho eterno, ou que Jesus, a Bíblia não diz que o Filho se encarnou, a Bíblia diz que Deus se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Uma vez que nós cremos que esse Deus ele é único e ele é indivisível, então esse verbo que era Deus, lá em João 14, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Então, na encarnação do verbo, nós temos o aparecimento do Filho, conforme Isaías capítulo 9 e o versículo 6, que diz, um menino nasceu e um filho se nos deu. Veja bem, um menino nasceu e um filho se nos deu. Então, o filho se trata da natureza humana deste Deus único, né? O qual também nós falamos que é Jesus, homem, né? Ele é o quê? Ele é o tabernáculo, ele é a casa deste Deus. Ele é o corpo humano desse Deus que é Espírito, porque Deus se encarnou. Entendeu? Lá, para fundamentar esse pensamento, nós temos aquela questão lá onde Jesus ele chega no templo, as pessoas estão vendendo, elas estão fazendo comércio, Jesus chega e fala bem assim, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a tem transformado em covil de ladrões. Então ele expulsa todos os vendedores ali, e os judeus vêm e eles dizem a Jesus, qual o sinal que tu nos mostra? Com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus fala bem assim para eles, assim, destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. E eles não entendendo o que Jesus estava falando, eles falaram bem assim, ó, esse templo demorou 46 anos para ser construído, tu dizes que em 3 dias o levantará? Aí o texto vai dizer bem assim, não sabiam eles que o templo do qual ele falava era o seu corpo, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, lá diz, eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, esse templo, esse tabernáculo, né, esse corpo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o homem, né? Como homem, né, Deus ele precisou de um corpo, né, para que ele viesse ali dar a sua vida pela humanidade. Então, Jesus Cristo, o homem, ele é esse corpo desse Deus. Aí nós pregamos a dupla natureza, aonde nós ensinamos na dupla natureza que Jesus ele é o quê? Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. A divindade de Jesus, nós não cremos que é a divindade do Deus Filho, porque a Bíblia ela nos proíbe fazer essa declaração. Lá em 1 Coríntios 8,6 diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem nós estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, veja bem, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é a natureza humana, o Filho, né? Porque o menino nasceu e o Filho se nos deu. Então, a natureza divina de Jesus Cristo é o Pai, porque a Bíblia diz lá em Colossenses 2,9, que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele confirma isso quando ele diz lá em João, capítulo 14, versículo 10, não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Então, é assim que nós cremos, na dupla natureza, Jesus Cristo, o homem e o Pai. Amém? Meu tempo acabou. Ok, muito bem. Então, deixa eu zerar aqui para mim. Bom, vamos então começar aqui o nosso bate-papo, né? Vou começar de trás para frente. O Maicon disse que na frase eu estou no Pai e o Pai está em mim, dá a entender que Jesus é o próprio Pai, só que Jesus sendo a natureza humana, né, como filho, né, e o Pai é a natureza divina. Então eu estou no Pai e o Pai está em mim. O problema é que essa expressão em grego não permite que entendamos que sejam a mesma pessoa, né? Quando a gente pega, por exemplo, na Bíblia, no livro de João, e esse aqui, com todo respeito, eu penso diferente de você, tá? João, capítulo 17, João capítulo 17, Jesus ele fala, versículo 20... versículo 20 em diante. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, nós podemos ser um, assim como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Agora, eu e você, nós podemos ser um, no sentido de ser a mesma pessoa, mas nem que você não está dentro de mim. Não tem jeito, né? Por quê? Porque nós somos pessoas distintas,
mas podemos ser um. Claro que no sentido aqui, para nós, de unidade, certo? Então, se Jesus usa essa comparação para que vocês sejam um, para que eles sejam um, assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim, então nós não podemos, do ponto de vista da língua grega e do ponto de vista teológico também, acreditar que essa expressão eu estou no Pai e o Pai está em mim significa que o Pai e Jesus são a mesma pessoa. Senão, os discípulos de Jesus teriam chamado ele de Pai à torta direita. Mas a confissão era que ele era o Filho. E não só enquanto Jesus estava aqui na terra, mas também depois da sua ressurreição. A Bíblia, veja, o apóstolo Paulo, Pedro, os escritores do Novo Testamento, em momento algum, chamam Jesus de Pai, né? Mas chamam Jesus de Filho. Tá? Você disse também, durante o seu comentário, né, que Deus é único, isso a gente acredita, né? Isaías 45, 21. Você falou que o Espírito, que Jesus, que a Bíblia mostra que Deus se manifestou em carne, não diz que foi o Filho, mas também não diz que foi o Pai. Então, eu acho que o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: Deus se manifestou em carne. E de que forma ele se manifestou em carne? Aí, em outros textos, nós vamos chegar à conclusão de que foi o Filho. Agora, o Filho, ele tem que existir como pessoa distinta do Pai antes de vir aqui na Terra. Por que a gente sabe disso? Primeiro porque a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem. Deus não falou isso para anjo. Porque senão nós seríamos imagem de Deus e de anjo. Se Deus fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, então, se Deus tivesse falado isso para anjo, nós seríamos a imagem de Deus e de anjo. Bom, então Deus falou isso para quem? Então é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Falando, olha, façamos. Então, aqui é uma unidade composta. A Bíblia mostra que o Pai participa da criação, o Filho participa da criação e o Espírito Santo participa da criação. Outra coisa, Jesus é chamado de primogênito da criação. Por que ele é primogênito? Quando Colossenses capítulo 1, falando do Filho, lá diz assim que ele é o primogênito da criação. Por que ele é o primogênito da criação? Porque esse Filho foi usado para criar tudo. Então, se Jesus é primogênito porque criou tudo, conforme Colossenses 1, versículo 15 e 16, ele já existia como Filho. Porque o Pai não é chamado de primogênito, quem é chamado de primogênito é o Filho. E ele é primogênito porque ele é o herdeiro. E não é o Pai que herda, é o Filho. Qualquer lugar do mundo é o Pai que herda. Agora veja, Jesus é chamado de primogênito na criação. Então ele não pode ter se tornado primogênito quando ele veio aqui. Meu tempo acabou, é você agora. Amém. Deixa eu zerar aqui também. Amém. Veja bem, Fernando do Gali, pegar aqui um pouco de João 17, 21, que você citou aqui, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E é interessante essa questão da unidade composta aqui, falando de nós sermos um com o Pai mediante o Filho, porque nós sabemos que, pela fé, Fernando Gali, nós somos o quê? Nós somos enxertados em Cristo e nós nos tornamos corpo de Cristo, ele é o cabeça do corpo. Então, veja bem, lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 4, diz bem assim sobre a unidade da fé, falando aqui de unidade, né? Procurando, né, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito. Então, pega bem, um só corpo e um só Espírito. Esse corpo que está falando aqui se refere ao corpo de Jesus Cristo, a natureza humana a qual nós somos enxertados nele. Quando Paulo fala sobre a união do homem e da mulher no casamento, Paulo fala bem assim, ó, grande é esse mistério, quando ele está explicando, de os dois ser uma só carne, né? Mas ele fala assim, mas eu digo com respeito a Cristo e à igreja, que somos nós. Então, veja bem, como nós, pela fé, nos tornamos corpo de Cristo,
E Jesus Cristo, ele é o corpo de Deus, a natureza humana deste Deus. E a divindade de Jesus é o Pai que está habitando em Jesus, conforme 2 Coríntios 5,19, que diz bem assim, ó, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Olha essa expressão, consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque esse corpo humano, falando do Filho da natureza humana, é o corpo desse próprio Deus que se encarnou, desse Deus único que se fez carne. Então, pela fé em Jesus Cristo, a nós, como a noiva de Cristo, nós estamos unidos com Cristo no seu corpo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, ele é a cabeça do corpo, e o Pai, a divindade que habitava na sua plenitude em Jesus Cristo, porque lá diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, essa mesma divindade, ela vem habitar em nós, porque nós recebemos essa dádiva, né? O Espírito Santo, ou seja, a divindade, o qual o apóstolo Paulo diz bem assim, não sabeis vós que vós sois templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós, pelas suas ricas e preciosas promessas, como está escrito lá em Pedro, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E isso por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. Então, esse texto aqui, ele reforça a questão da unicidade, por quê? Porque foi Deus, por meio do seu corpo, da sua humanidade, que ele reconcilia o mundo consigo mesmo. Porque é até interessante a encarnação do próprio Deus, e na sua encarnação ele recebe esse título de filho, porque a Bíblia diz que ele será chamado filho de Deus, né? Filho do Altíssimo. Por que tem essa nomenclatura filho? Porque Deus veio, ele entrou nesse mundo por meio do nascimento. Todos que nascem recebem o título de filho. Mas lá em Isaías 9,6 diz, porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Está vendo que o filho veio por quê? Porque Deus se encarnou. Mas, e fala, ó, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Entendeu? Então, sempre ali trazendo essa questão aí, ó, Jesus, ele é o quê? Ele é Deus forte, lembrando que existe um só Deus, ele é Pai da eternidade, né? Lembrando que não tem dois Pai da eternidade. O irmão diz que nenhum texto da Bíblia apresenta Jesus como Deus, mas lá em João 14, versículo 7, Jesus fala assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus falando para os seus discípulos que eles tinham visto o Pai. Só porque os discípulos só estavam vendo, Fernando Galho, o Filho. Então, Felipe, ele faz uma pergunta, porque Jesus falou que eles tinham visto o Pai. Então, Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí, olha a resposta de Jesus, Felipe, estou, aí vem o pronome pessoal, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque lá em João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Agora, é interessante, se nós observarmos com atenção, Isaías 45, 21, lá diz bem assim, ó, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Olha para você ver o pronome pessoal, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então, esse Deus único que se encarnou, ele é esse salvador. Por isso que lá em Isaías, lá em Apocalipse, capítulo 9, o capítulo 21, versículo 7, ele diz, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. E é Jesus que está falando. Meu tempo acabou. Isso aí, beleza pura. Então é o seguinte, vamos lá, deixa eu encerrar aqui e começar. Bom, vamos lá, então. A Bíblia fala que, de fato, é um só corpo, uma só fé, um só espírito, né? Eu tenho minhas dúvidas se essa palavra corpo aí se refere ao corpo de Cristo, né? Porque quando a Bíblia fala corpo de Cristo, está se referindo à igreja, então há uma só igreja. A igreja é una, né? Porque nós somos corpo de Cristo. Então eu tenho minhas dúvidas se esse texto de fato está falando literalmente a respeito do corpo literal de Jesus, né? Muito bem. A questão de haver um só Deus, isso a gente sabe, eu acho que a gente pensa igual. Inclusive tem algumas pessoas aqui, né, se manifestando, né, dizendo o seguinte, que a Trindade prega 3 deuses, né? Isso é porque vocês querem, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num só Deus em 3 pessoas distintas. Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Então, Jesus não falou eu sou o Pai, muito pelo contrário, ele elogiou Pedro, que diz, tu és o Filho do Deus vivo. Então, olha só, que se Jesus fosse o Pai, Pedro teria dito, né, tu és o Pai, mas não, ele falou, tu és o Filho. Então,
Veja bem, se o unicismo que você acredita fosse bíblico, isso eu falo com todo respeito, nós teríamos que encontrar essas duas cláusulas na Bíblia. As pessoas dizendo para Jesus, ó, tu és o Filho de Deus e tu és o Pai. Mas a gente não vê isso. Agora, no texto aqui, quem vê a mim vê ao Pai, espera um pouco. Esse Pai aí é o Pai do Antigo Testamento? É estranho, porque se esse Pai vem como filho, todo mundo que o veria morreria. Então, o Pai no Antigo Testamento diz: quem me vê morre. Está lá em Êxodo 33, 20. Então, agora, esse Pai, foi ele que assumiu a forma humana? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que foi o Filho que assumiu a forma humana. Quando você lê Colossenses capítulo 2, tende em vós a mesma atitude mental que houve em Cristo, não que houve no Pai, que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, aí no grego arrebenta com a doutrina unicista. Por quê? Porque em grego o texto está dizendo que Jesus Cristo ele existia na forma de Deus e aí ele assume a forma humana. Então Jesus Cristo já era filho, porque os versículos anteriores estão tratando Jesus como filho e não como pai. Então eu não tenho como usar as escrituras para dizer que Jesus Cristo era pai, né, e depois ele vem como filho. Ou melhor dizendo, que ele assume, né, um corpo, e esse corpo é o filho, e o espírito, a divindade é o pai. Não tem como eu ensinar um negócio desse. E eu vou dizer por que não tem. Quando Jesus fala em João capítulo 8, versículo 17 e 18, olha, na vossa lei está escrito que pelo testemunho de duas pessoas, não é, o assunto é confirmado. E aí Jesus fala, eu sou um que dá testemunho de mim mesmo. Ou seja, eu sou uma pessoa. E o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então, pai e filho não podem ser a mesma pessoa. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, ó, na vossa lei tem que ter duas testemunhas, tem que ter duas pessoas para testemunhar aqui. Eu sou um e o Pai é outro. E para piorar a questão, Jesus ele fala, o Espírito Santo que virá, que eu enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Então nós temos aqui três testemunhas. Jesus dá testemunho dele mesmo, o Pai que ele enviou dá testemunho dele mesmo, de Jesus, e o Espírito Santo também dá testemunho de Jesus. Então, não tem como, a base de João capítulo 8, versículos 17 e 18, você dizer que Jesus, né, ele é tanto pai quanto filho, porque o texto mostra, Jesus ele aplica a lei de Deus no Antigo Testamento de que tem que ter duas pessoas distintas. Entendeu? Então Jesus vem aqui, ele é uma pessoa e o Pai é outra. Tá? Não há duas pessoas em Jesus. Né? Então, assim como no Antigo Israel, uma pessoa não podia dar testemunho, ir lá trocar de roupa e dizer que ele era outra, não tem como, então não dá. Tá? Agora, meu tempo acabou, é você. Amém. Então, eu vou trabalhar esse João aqui, 8, capítulo 17, o versículo 18, então, para nós ver se é assim mesmo, tá bom? Veja bem, na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e de mim também testifica o Pai que me enviou. Vou ler também o 19. Disseram-lhe, pois, aonde está o teu Pai? E Jesus então respondeu, não conheceis a mim e nem ao meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E aqui ele usa essa mesma expressão que ele usou lá em João capítulo 7. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Você prestou atenção, Fernando Galo, que quando ele diz que precisa de dois para dar testemunho, e aí ele fala que o Pai estava dando testemunho dele, né? O Pai que o enviou estava dando testemunho dele. E aí, então, quando ele fala do Pai, os judeus perguntam, aonde é que está o seu Pai? Aí ele fala, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Entendeu? Por quê? Porque o Pai se trata da sua natureza divina.
Agora vamos entender aqui como é que o Pai dava testemunho, porque Jesus falou que o Pai estava dando testemunho dele. E eu faço essa pergunta para os trinitarianos, como é que o Pai dá testemunho? Porque eu vejo que o trinitariano ele é muito bom para fazer pergunta, mas ele é muito ruim para responder, você entendeu? Como é que o Pai dá testemunho? Eu fiz essa pergunta para o trinitariano que me fez essa mesma pergunta que o irmão acabou de fazer, e ele travou. Ele ficou lá e tal. Eu falei, como é que foi? O Pai estava falando, como é que deu testemunho? Porque eles perguntaram, onde é que está o seu Pai? E Jesus mostrou ele mesmo, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Veja como é que o Pai estava dando testemunho de Jesus. Jesus aqui primeiro, ele está jogando a lei na cara deles, porque ele falou bem assim, ó, antigamente, lá está escrito na palavra de Deus, antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Então é a lei. O Pai estava dando testemunho de Jesus por intermédio da lei. A lei que eles tinham, porque Jesus falou assim, ó, Moisés escreveu ao meu respeito. Olha que interessante. Então, quando Jesus fala que o Pai está dando testemunho deles, Jesus está apontando para a lei, jogando na cara deles, porque eles eram os tutores da lei. Você está entendendo? E é de outra maneira também. Tinha outra maneira que o Pai estava dando testemunho. Aonde é o Pai em Jesus Cristo fazendo as obras. Lá em João 14:10, Jesus fala assim, ó, não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Então, veja bem, como é que... Aí vamos falar, cadê as duas pessoas? Não, está falando da lei, porque eu expliquei que Jesus ele tem dupla natureza. Na natureza humana, ele é o Filho. Nós não negamos o Filho. O Filho se trata do homem. Olha um texto maravilhoso aqui para você entender a dupla natureza de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. O que está escrito lá? Lá está escrito bem assim, ó, porque há um só Deus, falando desse Espírito que enche céus e terra, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, o homem, não é Deus Filho. E é aí onde é que a Trindade ela tropeça e ela não se sustenta, porque eles defendem a ideia de Deus Filho. Eu já falei, todavia para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8,6. Efésios capítulo 4, versículo 6 também confirma isso. Lá diz bem assim, ó, porque há um só Deus e Pai de todos. Não existe Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque esse Deus Pai é Espírito, João 4:24, Deus é Espírito, entendeu? E lá em 2 Coríntios 3:17 está escrito, Jeová é o Espírito, é onde está o Espírito de Jeová a liberdade. Porque esse Deus único, ele exerce a sua onipresença pelo seu Espírito Santo. Espírito Santo é um termo que designa esse Deus único em ação, trabalhando, fazendo as obras. Por exemplo, esse Deus único, ele estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus falou, o Pai que está em mim. E quem quer que estava em Jesus? Não era o Espírito Santo lá no batismo, que habita em Jesus corporalmente, na sua plenitude? Então, a palavra de Deus, ela se encaixa. Os textos que eles dizem que a unicidade não explica, pelo contrário, nós explicamos e existe uma coerência, uma harmonia muito grande e maravilhosa. Entendeu? Quando aqui você diz que dois precisam de dar testemunho, a gente pergunta como é que eles estavam dando testemunho, eles travam, eles bugam, não conseguem responder. Entendeu? E o que os apóstolos sabiam? Né? Você falou aí que ninguém entendia que Jesus era o próprio Pai. Não, olha o que os apóstolos sabiam. 1 João 5:20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo, tem nos dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E só existe um Deus, o Pai. Acho que o meu tempo acabou. Ok. Muito bem, então vamos lá. Agradeço seus comentários. O texto de João, capítulo 8, que você leu, veja bem, você tem que... nós não podemos acrescentar na Bíblia o que ela não diz. Então, veja bem, quando Jesus fala, tem que ter duas pessoas, no grego, duas pessoas, né, para dar testemunho, a lei não servia de testemunho. Entendeu? Então, nesse contexto, não cabe essa sua explicação. É a mesma coisa que eu chegasse para uma mulher adulta e falasse assim, ó, eu vi você aqui, ó. Você foi pega em adultério. Ah, então você vai provar, tá bom. Aí eu pego, apresento essa mulher adúltera diante dos meus líderes ali em Israel. Cadê a testemunha? Eu falo, eu sou uma testemunha. Eu sou um que dá testemunho, eu vi. E qual a outra testemunha? Aí eu pego a lei e mostro, tá aqui, ó. Não. De jeito nenhum. Está falando de duas pessoas, entendeu? Então, claro, a lei dá testemunho sobre Jesus. Não estamos falando isso, mas lei não é pessoa.
entendeu? Aqui Jesus está falando que tem que ser pessoa. O texto é muito claro. E quando Jesus aqui ele fala, quando perguntam, mas onde é que está o seu pai? Então Jesus fala assim, olha, vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, conheceríeis também a meu pai. Ora, essas expressões, né? Eu e também o meu pai, mostra que são a mesma pessoa. Então, se eu chego para alguém e falo assim, ó, isso aqui, né? Eu vou dizer assim, ó, quem é meu irmão? Meu irmão é este aqui e também este outro. São pessoas distintas. O também, né? Ele foi colocado aqui para indicar adição na língua grega. Então, não tem como. Se o texto tivesse falado assim, olha, não conheceis a mim, né? Meu pai. Quer dizer, aí meu pai seria um aposto explicativo desse mim. Mas não, ele fala, não conheceis nem a mim e nem também o meu pai. Então, são pessoas distintas. Eu não tenho como não acreditar nisso, né? Depois você citou 1 Timóteo 2, versículo 5, onde diz assim que há um só mediador entre um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Se você disser que Jesus Cristo, como mediador, ele é só homem, você desconhece que a palavra grega, messites, ela é usada por uma pessoa que sabe muito bem o que é os dois lados da questão. Ou seja, Jesus Cristo é mediador porque ele une Deus, seu Pai, ao homem. Então ele medeia, certo? Aqueles que estão em conflito. Então Jesus não pode ser o próprio Pai. Por quê? Porque ele não podia ser mediador dele mesmo. Não existe mediador de si mesmo. Tem que ser pessoas distintas. E quando Jesus é chamado de mediador, é porque ele é tanto Deus quanto homem. Então você não pode falar que ele é mediador como homem apenas. Por quê? Porque esse mediador, ele tem que ser Deus e homem. Então, no próprio significado da palavra mediador, messites no grego, já indica que esse mediador, ele conhece os dois lados da questão. Então, o texto foi escrito para mostrar que esse mediador tem uma dupla natureza. Ele é tanto Deus quanto homem, porque ele pode juntar os dois. Então você não pode falar que Jesus Cristo é mediador só enquanto homem, porque senão o sacrifício de Jesus Cristo por nós e a sua mediação por nós não valeria nada, porque é exatamente por Jesus ser Deus e homem é que ele foi o mediador perfeito para nós. Então esse texto não pode ser usado para provar que Jesus Cristo é o próprio Pai, porque você não tem como mediar você mesmo, né? Fazer uma mediação aqui entre você e eu. Não tem como, tem que ser pessoas distintas, tá? Agora, a questão de Jesus ser uma pessoa e o Pai ser outra, e o Filho e o Espírito Santo ser outra, fica bem evidente em várias passagens da Bíblia, né? Eu vou esperar você comentar isso aqui para eu depois começar a comentar outras coisas também, tá bom? Já terminei minha fala aqui. Fernando Galo, você queria que eu comentasse o quê? Só eu perdi, fala o que você quer que eu comente aí. Não, fica à vontade. Ah, tá. Entendi. Veja bem, então, eu quero aqui trabalhar um texto que eu vejo... Quando eu era trinitariano, eu gostava demais desse texto para mostrar a Trindade para as pessoas. Aí depois eu li o contexto, aí eu tive que abandonar a Trindade. João capítulo 14, versículo 16. Lá diz bem assim, ó. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E eu explicava para as pessoas, eu falava, olha aí as três pessoas aí, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Porque se não houvesse contexto, João 16 realmente aqui é Trindade pura, né? Mas veja quem é esse outro Consolador que Jesus está falando, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então, quem que é o outro Consolador? É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas ele diz, mas vós o conheceis. Por quê? Por que eles conheciam? Porque habita convosco e estará em vós.
E é interessante que o trinitariano, quando ele lê o 16, ele imagina o Espírito Santo lá no céu com o Pai, Jesus orando ao Pai, e quando Jesus subir, o Espírito Santo vai descer, como se fosse uma substituição ali, né? Mas Jesus, no 17, ele diz que o Consolador estava habitando com eles e estaria neles. Ele faz uma promessa, veja, ó, porque habita convosco e estará em vós. Aí olha o versículo 18, o que ele diz? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que ele não vai mais manifestar em carne, né? A natureza humana concluiu a obra, então subiu-se para a glória, e ele não vai deixar os discípulos órfãos, né? Interessante que quem deixa órfãos é o Pai. Então, isso aqui já é o versículo 18 já mostra, né? Não vos deixarei órfãos. Se Jesus não fosse o Pai da eternidade, conforme Isaías 9,6, né? Ficaria estranha essa expressão, não vos deixarei órfãos, porque quem deixa órfãos é o Pai. Então, na natureza humana e divina, nós sempre detectamos essa questão, Gali, que Jesus, ele, quando ele falava como ser humano, ele usava uma expressão de filho, de homem, né? Aquele dia e hora ninguém sabe. Mas quando ele falava na sua divindade, ele usava a expressão de pai, porque toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. E ele diz, eu e o Pai somos um só, não são duas pessoas, entendeu? Porque é um corpo e um espírito. E aí, veja bem aqui, ó, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, quem que é o Espírito Santo? Que isso aqui cumpriu o Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Ele fala, sou eu em vós. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo diz, ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer com a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, veja, o Espírito Santo estava habitando com eles em Jesus, mas Jesus falou que estaria neles. Depois ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, falando dele mesmo, mas agora na sua forma de Espírito Santo. E aí o versículo 28 vai concluir isso aqui que eu estou falando. Olha o que ele fala. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Tá vendo? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias, porque eu vos disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque eles iriam se alegrar de Jesus ir para a glória, para o Pai, para o lugar da glória, da presença de Deus? Porque ao voltar na forma de Espírito, o ministério dele é mais abrangente, porque ele não está apenas com os discípulos, mas ele está nos discípulos e em todos os que crêem. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. E ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso como Espírito Santo. Olha que maravilha. E lá em Atos, capítulo 20, o versículo 28, confirma o que eu estou falando. Lá diz bem assim, ó, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, a qual o Espírito vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse texto, ele encaixa com Jesus. Por quê? Porque foi Jesus Cristo, né, que derramou o seu sangue, e foi Jesus Cristo que separou bispos para a igreja, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Né, pois subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E um separou para profetas, pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, foi o próprio Jesus Cristo que separou bispos para a igreja. E foi ele que derramou o seu sangue. Mas lá diz que é o Espírito Santo. Como é que a gente explica isso? O Espírito Santo é o próprio Deus que se encarnou. Na sua carne, no seu corpo, ele derramou o seu sangue. Então, João 14,16, Jesus está trazendo essa questão para nós. Amém? E o meu tempo aqui acabou. Ok, obrigado por seus comentários. Então, vamos lá, né? A Bíblia mostra claramente que as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles atuam unidamente em prol de todos os projetos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desse mesmo Deus. Então, dizer que Cristo, que Deus comprou com seu próprio sangue, claro, ele comprou com seu próprio sangue, por quê? Porque Deus, ele não é só Pai, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando o Filho vem aqui e dá o seu sangue por nós, Deus está comprando a gente com seu próprio sangue, certo? Então, são pessoas distintas, mas não são separadas, porque elas são o mesmo Deus. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quem é que foi que enviou o Espírito Santo para vos constituir bispos? Foi Jesus que enviou o Espírito Santo. Né?
Então, assim como o Pai envia o Filho, né, o Filho envia o Espírito Santo da parte do Pai. Você citou aqui João 14, versículo 16, né, você disse que você era trinitariano, eu acho que você não era trinitariano, né, porque você achava que era trinitariano, tá? Porque algumas coisas que você fala para combater a doutrina da Trindade, dá a impressão que você não conhecia direito a doutrina da Trindade. Tá? Então, eu vou explicar uma coisa que todo unicista não sabe. Tá? Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é Deus. Então, eu posso dizer que Jesus Cristo é meu Pai enquanto Criador? Sim. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Pai. Então, na relação entre Deus e mim, e a minha pessoa, e a sua pessoa, esse Deus todo é nosso Pai. Por quê? Porque tanto Deus Pai, quanto Deus Filho e Deus Espírito Santo nos criaram. Entendeu? Então, Deus em relação a nós, tanto Pai, quanto Filho, quanto Espírito Santo, ele é o nosso Pai. Agora, na relação intratrinitariana, entre as pessoas da Trindade, aí o Filho chama uma outra pessoa de Pai. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, né, eu e o Pai somos um, então aí Jesus está se referindo ao Pai dele. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus é Pai da eternidade, aí é em relação a nós. Por quê? Porque foi ele que veio morrer por nós e nos dá a vida eterna. Então, nesse sentido, ele é Pai. Jesus é Pai. O Espírito Santo é Pai. Aí, Pai como atributo. Mas como ser pessoal, é só o Pai que é o Pai. Por quê? Porque o Pai é Pai em relação a quem? Em relação ao Filho, certo? Que é Jesus. Bom, vários textos que você cita, nós também usamos para provar que Jesus é Deus. Então, em Jesus habita a plenitude, né? Então, nós sabemos que, obviamente, que Jesus, por ter duas naturezas, tá? Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e na pessoa de Jesus, e não no corpo de Jesus, habita a plenitude divina. Não é no corpo de Jesus que habita, é em Jesus Cristo. E quem é Jesus? Ele é Deus e homem. Então, em Jesus habita a plenitude da divindade, não no corpo de Jesus. O texto não falou no corpo de Jesus. Tá? Agora, eu queria que você me explicasse por que o texto de Filipenses capítulo 2, falando de Jesus Cristo, lá diz assim que Jesus Cristo existindo na forma de Deus, ou seja, ele já era Jesus Cristo. E ele nasce Cristo aqui, inclusive. Até o rei Herodes sabia disso. Onde haveria de nascer o Cristo, né? Por que o texto fala que Jesus existindo na forma de Deus, ele assumiu a forma humana? Ou seja, o texto fala claramente que Jesus já era Jesus. Então, o Pai envia Jesus, Jesus vem aqui, conversa com o Pai, tem 160 versículos mostrando Jesus falando do Pai ou com o Pai. E aí você vem me dizer que Jesus é o próprio Pai? É complicado isso, tá? Para a gente entender, para a gente aceitar isso, tá? Então, por isso que eu prefiro acreditar que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra. Sua vez. Amém. Veja bem, a questão de Jesus Cristo, a Bíblia, em momento algum, o irmão depois pode fazer uma leitura, pesquisar, o irmão nunca vai ver a Bíblia falar que o Filho se encarnou. A Bíblia diz, né, que Deus, né, o verbo que era Deus, se fez carne. Então, eu mostrei para você, conforme Isaías 9:6, que o menino nasceu, um filho se nos deu. Então, o filho fala desse ser humano que o pai gerou. E esse ser humano é o corpo, é o tabernáculo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E eu já expliquei que é por meio do seu corpo, né? Porque nós somos enxertados no corpo de Cristo, então, consigo mesmo, porque você se torna membro do corpo de Cristo. E olha que interessante, eu já ouvi a explicação dos trinitarianos acerca de que Deus, na sua criação,
ele vai criar todas as coisas, ele usa Jesus para criar, como se fosse Jesus como uma pessoa, né? Como se Jesus estivesse lá na criação como uma pessoa. E a Bíblia jamais ela mostra isso. A Bíblia diz, né, que Deus ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. Lá no Salmos 33, o versículo 6, olha o que está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo espírito da sua boca. E isso é confirmado quando você faz uma leitura simples de Gênesis. Lá está escrito bem assim, ó, e criou Deus os céus e a terra, né? E como é que ele cria? Aí você vai ver mais de 10 vezes a expressão. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Haja terra, porção seca, haja separação entre águas e águas. Então Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra, né? Quando lá diz, ó, e a palavra estava com Deus, não é uma pessoa que está com Deus. Veja bem, agora a minha palavra ela está comigo. Na onde que a palavra minha está comigo? Na minha mente. Né? Antes de haver uma palavra, existe um pensamento. Então, Jesus Cristo, né, ele estava com Deus aonde? Na mente de Deus. Então, quando Deus fala, né, pelo Espírito da sua boca, ele criou todas as coisas. Então, todas as coisas surgem, conforme, né, está escrito lá em Salmos 33, o versículo 9, que diz bem assim, ó, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. E lá em Hebreus, nós lemos também que diz assim, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas. Então, veja, Deus criou todas as coisas falando, Fernando Galho. Ele chama a existência aquilo que ainda não existe, porque tudo que está na mente de Deus, ele primeiro há um pensamento e Deus traz a existência pelo quê? Pelo Espírito da sua boca, né? Porque lá em Isaías capítulo 44 e o versículo 24, diz que Deus criou todas as coisas sozinho, né? E ele fala assim, quem estava comigo? Não havia ninguém com ele, né? Interessante. Então, a explicação trinitária de que Jesus está ali como homem criando, ela é totalmente errada, porque Jesus Cristo, né, ele vai se tornar ali uma pessoa na onde? Na encarnação. E o verbo, né, se fez carne, então Deus se encarnou. Então, Jesus Cristo, homem, se trata o quê? Se trata, né, do Emanuel, que traduzido é o quê? É Deus conosco. Então, esses textos que os trinitarianos eles não conseguem entender a nossa explicação, Jesus ele orou para quem? Ah, ele orou para ele mesmo? Não, ele orou para o Pai que estava nele. Na unicidade, nós pregamos o quê? Nós pregamos que esse Deus, o Pai, que é único, ele está no Filho, que é o seu corpo, o seu tabernáculo. Ele gerou um ser humano e ele habita nesse ser humano. E esse ser humano é o quê? Aí você falou para Filipenses, explica Filipenses. Pois ele subsistindo em forma de Deus, por quê? Porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas ele, sendo igual a Deus, porque ele é a imagem expressa de Deus, a imagem exata do seu ser, né? Então, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, porém, ele não usou a sua divindade, né? Mas ele se humilhou. E é por isso que você vê Jesus sempre falando, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vê fazendo o Pai. Ele se humilhou. Então, nós temos ali, né, Jesus Cristo, o homem, né, e ele mesmo fala, as obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo. Por que eu não faço de mim mesmo? Porque eu estou ali como homem, entendeu? Mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. E interessante que Jesus, para realizar as obras, como homem, ele usa o quê? Ele usa a fé. Porque quando ele disse lá para aquela figueira, nunca mais lança fruto de ti, ela seca imediatamente. No outro dia, os discípulos passam, eles veem a figueira seca, e eles falam bem assim, Senhor, a figueira entrou amaldiçoaste, secou desde o princípio. E Jesus fala para eles, ó, tem de fé em Deus. Porque, em verdade, eu vos digo, se disser esse monte, sai daqui e transporte para o outro lado do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo que diz, tudo aquilo que você diz acontecerá. Então, Jesus está mostrando para eles que ele fez aquilo por meio da sua fé. Ou seja, então nós cremos, né, em Jesus homem, falando da humanidade, porque ele é essa natureza humana do próprio Deus, né, um corpo e um espírito. Então, não é duas pessoas. Um Deus que se fez carne, entendeu? Quando se fala da... Amém. Deus abençoe. Ok. Antes de começar o meu tempo, quero dizer para vocês que estão nos assistindo, se inscrevam em nosso canal. Nosso canal traz pessoas de várias correntes de pensamentos diferentes. Não temos preconceito algum de trazer pessoas de outras correntes de pensamento bíblico, tá? Mesmo porque é importante que você compare, né? E tire suas conclusões. Então se inscreva em nosso canal, tá bom? Muito bem, então agora eu vou colocar aqui o meu tempo para correr, tá bom?
Muito bem, então vamos lá. Você disse que a Bíblia fala que Deus se fez carne, mas não diz que foi o Filho, não é? O problema é que a Bíblia mostra que foi o Filho que foi enviado para vir para cá e não o Pai. Então não tem texto na Bíblia que fala que foi o Pai que se fez carne. Entendeu? Me mostra um texto na Bíblia que diz que foi o Pai que se fez carne. Muito pelo contrário, o texto mostra que esse Deus que se fez carne, aqui em João capítulo 1, né? João capítulo 1, o versículo 18 diz que a Deus ninguém jamais viu, o Deus unigênito que está no seio do Pai, né, foi quem o revelou. Então, esse Deus é unigênito, ou seja, ele é o único gerado. Quando é que Jesus é gerado? Na ressurreição? De jeito nenhum. Ele é gerado na eternidade, porque ele é sempre. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus foi gerada. Lá em Provérbios 8, 24. Foi gerada quando? Desde sempre. Não tem começo essa ação. Então, Jesus ele é o unigênito, ele é o único gerado. Por quê? Porque ele é a única pessoa que é filho, que é gerada, que é tão igual ao Pai. Certo? Então, são pessoas distintas, né? A Deus ninguém jamais viu. Agora, o Deus unigênito, o Deus único gerado, né? Ah, ele foi gerado aqui. Não, ele não foi gerado aqui, na Terra, como Deus unigênito. Por que que não? Porque ele é unigênito. O que quer dizer unigênito? Único gerado. Essa palavra gênito, ela é usada em unigênito e primogênito. Ele é o único e o primeiro gerado. Por que ele é chamado de primeiro gerado, primogênito? Porque ele criou todas as coisas. Colossenses 1, 15 e 16, lá diz assim, que todas as coisas foram criadas por meio dele. Aí então, ele é primogênito por causa disso. Então, é antes da criação que ele foi gerado. Então, ele não se tornou Jesus Cristo, não se tornou pessoa aqui na Terra, quando ele foi gerado aqui, né, para nascer de Maria. Ele já é gênito desde a criação. Primogênito e unigênito. Ele é o único gerado por Deus. Todos os outros filhos são criados. Mas Jesus não, Jesus é gerado do Pai. Por quê? Porque eu só gero um semelhante a mim. Então o Pai gera um filho semelhante a ele. São pessoas distintas. Eu não posso gerar eu gero outra pessoa semelhante a mim. Então o Pai também gera Jesus, o unigênito, o único gerado. Agora, se Jesus é o Pai vira unigênito também. E veja, não adianta querer falar que ele é gênito, que ele é gerado na ressurreição, aquela coisa toda que falam por aí, ou quando ele foi gerado aqui na Terra, porque ele já é chamado de gênito na expressão primogênito na criação. Ele é primogênito porque foi ele usado por Deus o Pai para criar tudo. Esse Deus que é sozinho, que criou tudo sozinho, ele é um Deus ímpar, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E as três pessoas da Trindade participam da criação. O Pai ele elabora o plano da criação, o Filho é usado para executar o plano da criação e o Espírito Santo é usado porque ele é a pessoa responsável pela manifestação do poder de Deus. E é isso que a gente vê aqui no livro de Salmo 33, versículo 9, eu acho que o versículo 6 também, olha, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Essa palavra é quem? É Jesus. Não é? Jesus é chamado de palavra não é porque ele era um pensamento, porque lá em Apocalipse 19, versículo 13 e 16, acho que é o 16, ele é chamado de verbo de Deus, a palavra de Deus, e ele não é pensamento ali, ele é um ser pessoal. Tá? E aí o texto fala, pelo sopro de sua boca. Então, olha a trindade escondidinha aqui, né? Uma pessoa, quando ela fala, eu vou usar 15 segundos a mais, porque você usou 15 segundos a mais, tá? Uma pessoa, quando ela fala o quê? Ela fala palavra. E ao falar palavra, sai o quê? Sai vento, sopro. Então, essa palavra é Jesus, é um ser pessoal. E esse sopro também é um ser pessoal.
Então, as três pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são esse único Deus, sim, esse único Deus criou tudo sozinho. Pronto. Amém. Veja bem, então, segundo a explicação sua aí, vamos trabalhar um pouco essa questão que você falou aí do João 1,18. Primeiro eu quero citar aqui só Oséias capítulo 13, versículo 4, que diz bem assim, ó, todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim. E aí eu fico assim tentando entender a raciocínio trinitário, né? Ó, outro Deus além de mim. Aí ele tem um pronome pessoal, né? Porque não há Salvador senão eu. Aí repete o que está lá em Isaías 45, 21. Né? Pronome pessoal novamente. Então veja bem, quando está escrito lá bem assim, ó, o homem nenhum jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse que o revelou, né? Eu vejo quando alguém vai defender a Trindade usar esse texto, ele não entende o que esse texto está falando, né? Por exemplo, o Deus unigênito que está no seio do Pai. O que é seio? Seio ali está falando de coração, está falando de mente. Eu não falei para você que Jesus Cristo, como a palavra de Deus, ele estava na mente de Deus? Porque antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. Se Jesus é a palavra de Deus, antes de Deus falar, tem que haver um pensamento. Por exemplo, a questão de você falou bem assim, o único, o unigênito, né? O que isso significa? Significa que é o único do gênero. Ou seja, lá em Judas capítulo 1, versículo 4, diz que ele é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tá bom? Ele é Deus bendito, né? Romanos capítulo 9, versículo 5. Então, unigênito, fala-se o quê? Fala-se do único gerado. E é interessante que às vezes a pessoa fala assim que Deus gerou Jesus lá na eternidade, antes dele criar o tempo. Essa aí é uma doutrina que eu já ouvi os testemunhos de Jeová falar isso, né? Para defender ali que Jesus é uma criatura de Deus. Então, quando você fala que ele foi criado, mesmo antes de Deus criar o tempo ou a eternidade, chega-se a gente ter uma ideia que Jesus ele é uma criatura. E essa questão de Deus usar Jesus para criar, né, eu nunca vi um trinitariano explicando isso, porque você vai lá para Gênesis, você vê Deus criando por meio da sua palavra. Você citou Salmos 33, 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca, e podia citar o 9 também, que diz bem assim, ó, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Então nós temos um único Deus criando todas as coisas por meio da sua palavra. Eu não vi aí Trindade, nem é impossível você olhar para um texto desse aí e você ver três pessoas, né? Aí você você subjetivou o texto, entendeu? Porque a Bíblia diz, pela palavra do Senhor, lá em Hebreus está escrito, pela palavra do Senhor, né, nós entendemos que, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, nós vemos que Jesus, na sua encarnação, é que ele vai se tornar um ser humano. Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir. Então, Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. Quem que é a imagem de Deus? Quem que é a semelhança de Deus? Não é o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que Adão foi criado a imagem daquele que havia de vir, falando de Jesus Cristo, que é o último Adão. E agora, por que ele foi criado a imagem? Onde é que estava essa imagem? Sendo que já a imagem de Deus se trata da encarnação. Estava na mente de Deus. Então, Deus já tinha Jesus Cristo ali gerado na sua mente, né? Ou seja, gerado na mente de Deus. Porque Apocalipse também, Fernando Galo, vai mostrar que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Aí, junto com essa linha de raciocínio que Jesus foi gerado na eternidade, eu faria uma pergunta para você. Então, ele também foi morto lá na eternidade? Está vendo que não faz sentido? Porque se ele foi gerado na eternidade, então, segundo o texto de Apocalipse, ele também foi morto lá, depois veio e morreu novamente, né? Ou seja, a Bíblia diz que ele é o unigênito do Pai, o único gerado. Quem que gerou Jesus Cristo? Foi esse Deus que é Espírito, lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. Não tema, José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, primeiro, Deus já tinha um plano na sua mente, Jesus estava gerado na mente de Deus, no entanto, que ele fez Adão a imagem daquele que havia de vir, mas lá no cumprimento, lá em Mateus 1, 20, é que ele é gerado, ou seja, pelo Espírito Santo, né? E a Bíblia fala que é o próprio Deus se encarnou. E aí na Trindade fica uma questão interessante aqui, ó. O Espírito Santo, a terceira pessoa, gera a segunda pessoa e o Pai é a primeira pessoa?
É interessante isso aí, né? E outra coisa, se o Espírito Santo não é a divindade de Jesus, é uma pessoa distinta que está lá no céu com o Pai, como é que João capítulo 20, versículo 22 diz que Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo? Você crê que tem uma pessoa soprando outra pessoa? Né? Então, é muito claro, a dupla natureza explica todos esses textos. Né? Um único Deus que se manifestou em carne. Acho que meu tempo acabou. Isso, acabou. Muito bem. Tá aí então, né? Você vê que o assunto é quente, né? Deixa eu achar aqui e colocar o meu tempo aqui. Bom, vamos lá então. Quando você fala assim, né? O uso da palavra mim, eu, né? Então, mas nem sempre Deus usa mim, eu. Né? Por exemplo, Isaías capítulo 6, quem irá por nós? Quem irá por nós? Plural. Entendeu? Então, nem sempre Deus usa pronomes no singular, né? Então, aí que é a questão, né? Ainda assim, Deus pode usar no singular? Sim, porque ele é um só. Então, nós não cremos num Deus de três cabeças, né? Que são três deuses. Você falou assim, mas como que pode? Né? A Bíblia fala que é um só Deus, então qual é a lógica trinitária? Não, a lógica trinitária é que é um só Deus. Então ele vai falar sempre, ou quase sempre, mim, eu, né? Mas não há problema nenhum, né? Porque ele é um só Deus. E esse um só Deus, se ele é três pessoas distintas, sem deixar de ser um só Deus, eu não sei por que nos taxar de politeístas, tá? Porque não somos politeístas, cremos num único Deus. Você fala que para ter uma palavra tem que ter um pensamento. Isso é o teu raciocínio humano que fala. Entendeu? Você não pode dizer que Deus age como a gente, que para ele falar, ele tem que pensar. Dá a impressão, então, que enquanto ele não pensou, ele não sabia o que ele ia pensar. Na mente de Deus, as coisas não funcionam assim. Então, você está partindo da mente humana para fazer uma ilustração para entender que Jesus é o próprio, é a palavra de Deus no sentido de estar na mente de Deus, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é? A Bíblia não ensina que Jesus é a palavra de Deus porque ele está na mente de Deus, porque lá em Apocalipse 19, versículo 16, lá diz que Jesus é a palavra de Deus, mas e aí? Agora ele já é um ser pessoal, não é? E por que ele é chamado de palavra de Deus então? Porque ele está na mente de Deus só? Não, não é, ele não está na mente de Deus. Ele está com Deus, prostonteon no grego, junto a Deus. E essa mesma construção, prostonteon, vai aparecer lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Se nós tivermos pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Entendeu? Ou seja, é um do lado do outro. Não tem como você falar que são a mesma pessoa. Tá? Eu só quero confirmar uma coisa aqui, rapidinho, 1 João capítulo 2, para ver se é esse texto mesmo que eu estou citando, né? 1 João capítulo 2, olha só o que o texto fala. Diz assim, meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto ao Pai um paráclito, não é? Ou seja, um advogado, que essa expressão também pode ser usada para advogado, porque Jesus é nosso advogado. Então, essa expressão junto do Pai. Ora, em João versículo 1, lá diz assim que a palavra estava com Deus, prostonteon. Aqui está proston pater, ou seja, Jesus ele está junto do Pai como? Né? Está junto porque ele é uma pessoa e o Pai é outra. Aqui não falou que ele está junto de Deus. Se Jesus é o próprio Pai, como é que Jesus está junto do Pai? Aí eu quero saber como é que você, gramaticalmente em grego, me justifica isso. O texto é muito claro. Jesus está, ele é o nosso advogado e ele está junto ao Pai. Junto ao Pai. Entendeu? Se ele é o Pai,
ele não pode estar junto do Pai, porque ele é o próprio Pai, entendeu? Então, agora, se ele é o Filho, aí ele está junto do Pai. Por isso que Jesus fala assim, né? Se alguém tiver vergonha do Filho, né? O Filho vai se envergonhar naquele dia. Então, ele é Filho, tá? Bom, enfim, aí você disse unigênito, né? Você confundiu unigênito com criado. Quando a gente crê que Jesus é unigênito, porque ele foi gerado na eternidade, gerado, no caso de Jesus, não tem um começo dessa ação. Ele existe desde sempre, porque ele é gerado na eternidade. Assim como a sabedoria de Deus é gerada na eternidade. A sabedoria tem começo? Foi criada? Não. Então você não pode confundir gerar com criar. Agora é sua vez. Amém. É porque a questão de filho, Gali, denota conotação de inferioridade, entendeu? Só a expressão filho já significa início. Então, Jesus, na sua divindade, é claro que ele não tem início. Mas quando Deus, para salvar o homem, vendo que o homem ia pecar, sabendo das coisas, assim, porque esse Deus ele tem um conhecimento anterior das coisas, né? Você, como calvinista, acho que você vai concordar com isso. Então, Deus sabendo que o homem, ele iria... Deus sabendo que o homem, ele iria já pecar, então ele já elabora o plano, e nesse plano tem um filho, que é a sua encarnação, porque ele precisa redimir o homem por meio do derramamento de sangue. Então Deus precisou de um corpo para gerar sangue. A questão aqui de 1 João, capítulo 2, onde fala sobre o advogado, eu gosto muito desse texto, porque eu vejo que o trinitariano ele fica tão preocupado de querer olhar para esse texto e ver duas pessoas, que perde um pouco do que o texto está ensinando, entendeu? É tipo você está fazendo exegese, ou seja, você já vai para o texto com um pensamento pré-concebido, e aí você não consegue extrair do texto o que o texto está ensinando. Porque, veja bem, nós não cremos que existe uma audiência lá no céu, né? Ou seja, Jesus é o advogado, o Pai seria o juiz, e acho que o Satanás seria o promotor, né? Porque a Bíblia diz que ele nos acusa diante de Deus. Mas veja bem, Jesus não está lá como um advogado nessa visão humana que a gente tem, de imaginar tipo um cenário ali, ó, Jesus está lá para fazer uma advogação. Não, essa advogação já foi feita na cruz, né? Porque olha para você ver, o versículo seguinte diz, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não também só pelos nossos, mas de todos mas pelos pecados de todo mundo. Veja um exemplo aqui, se eu peco e eu me sinto culpado, né, porque eu pequei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que ver que Deus já me perdoou lá na cruz, né? Então eu olho para a obra que já foi realizada, eu oro a Deus e eu recebo pela fé o perdão. Por quê? Porque o perdão, né? Ou seja, os nossos pecados eles é cancelado mediante a uma só obra que foi feita. Porque se eu crer que Jesus ainda está lá precisando de conversar com o Pai, falar para ele me perdoar, eu estou jogando o sacrifício dele no lixo. Olha que interessante, né? Porque aí você não crê que ele já te perdoou lá na cruz, você não crê que ele já te sarou lá na cruz, que ele já levou suas enfermidades, todas as dores, removeu toda a maldição, e você pensa que você está aqui, ô Senhor, advoga por mim aí, diante do Pai, não. E sobre a questão de Jesus estar junto ao Pai, é porque, igual eu falei para você, a dupla natureza. Ele é o corpo, ele é o templo onde Deus habita, entendeu? Ele é o templo deste Deus, ele é o corpo desse Deus. Então o Pai está no Filho. Você vai ver, se você ler Apocalipse, capítulo 21, o versículo 5, diz que há um trono e um assentado sobre o trono, né? E ele fala bem assim, ó, eis que faço nova todas as coisas. E esse texto aqui, o Gali, é Jesus que está falando, está de vermelho. Eis que faço nova todas as coisas. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte das águas da vida. E ó o versículo 7. E aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mostrando de novo Jesus sendo o Pai da eternidade, sendo, tá vendo? O Deus único. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 é interessante, que lá diz bem assim, ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se ele é o primeiro, se ele é o último, o que é, né, o Deus presente, o que era e o que há de vir, e o Todo-Poderoso, né? E a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Eu não sei como que a gente ainda consegue conceber a ideia da Trindade olhando para essa questão. O Apocalipse é claro, ele está ali como Deus Todo-Poderoso, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9, versículo 5, ele é o Deus bendito eternamente. Judas diz que ele é o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O ladrão da cruz,
para ser salvo, tem gente que diz, eu até vi uma vez o trinitariano debatendo, falando que o ladrão da cruz não fez nada para ser salvo. Não, ele fez sim. Né? Quando um ladrão escarnecia de Jesus, ele falou bem assim, ó, nós merecemos estar aqui, esse aí nada fez. Então ele já reconhece o quê? Que Jesus não tinha pecado. Aí fala bem assim, ó, você ainda nem teme a Deus, estando na mesma condenação, já reconhece Jesus como Deus. Tá vendo? Aí ele fala bem assim, Senhor, já conhece ele como Senhor. E o primeiro mandamento é o que? Deuteronômio 6,4. Ouve, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Olha a revelação que esse ladrão teve. Chama Jesus de Deus depois de Senhor e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já reconhece ele como rei. E Pedro escreve e diz que Jesus Cristo era o rei da glória. Ó, se vocês soubessem que ele era o rei da glória, vocês não teriam crucificado ele. Tá vendo que interessante? Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não falou lá no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o rei ali, o ladrão reconhecendo. E por ele reconhecer Jesus, por ele ter essa revelação ali, ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Judas, quando vê Jesus ressuscitado, o que Judas disse? Tá, certo. 5:20. Um pouquinho tá, eu deixo passar, mas aí, tá? Então, vamos lá. Quando der, Galo, quando der os 5 minutos, você só faz assim, que aí eu já concluo. Eu fiz, você que não viu. Certo. Então tá certo. Deixa eu pôr meu tempo aqui. Ok, então vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Como não ver a Trindade aqui? Gente, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Não é que Jesus não sabia, né? Porque em Jesus estão contidos todos os tesouros da sabedoria. Aqui mostra claramente que o Pai é uma pessoa, que aqui é o Pai, que dá a revelação para Jesus, ou seja, na Trindade é o Pai que determina o que vai ser revelado. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo só falaria daquilo que tivesse ouvido. Acabou. Não tem como fugir desse texto aqui. Né? O Espírito Santo de Deus ouve do Pai aquilo que vai ser revelado para nós. Mas não é que ouve para ficar sabendo. Não. É como eu e minha esposa, né? Nós temos uma conta em conjunto. Ela chega e pede, me dá R$10. Eu vou e dou R$10 para ela. Então, mas o dinheiro já é dela, porque está na mesma conta. Mas eu administro o que eu faço com esse dinheiro. Então, na Trindade é a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo dinheiro, a mesma sabedoria, mas é o Pai que determina para o Filho e para o Espírito Santo aquilo que vai ser revelado. Então, é nesse sentido que o Pai dá a Jesus a revelação. Né? E aí, depois, o versículo 4 diz assim, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí você se pergunta, quem lê esse texto entende que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa ou pessoas distintas? O texto fala assim, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Aí, no grego, começa outra frase. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E esses 7 espíritos aqui é uma figura do Espírito Santo, representando a plenitude da ação do Espírito Santo de Deus. E aí diz, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Testemunha de quem? Jesus é testemunha dele mesmo e o Pai dá testemunho dele mesmo. A testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A pergunta é, o Pai é primogênito dentre os mortos? Não, porque o Pai enviou Jesus para ser o primogênito dentre os mortos. Então, não é o Pai que é o primogênito. É o Filho que é primogênito. Ele é primogênito por quê? Porque ele é herdeiro. Herdeiro de quem? Dele mesmo? Não, ele é herdeiro do Pai. Porque na criação, o Pai usa Jesus para criar todas as coisas e constitui aquele a quem ele usou para criar como um herdeiro. Entendeu? Então você não pode ser herdeiro de você mesmo. O soberano dos reis da terra. Aquele que ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino sacerdotes para seu Deus e Pai. Não é? Ou seja, Jesus, por ele ser Deus e homem, ele pode se referir a seu Pai como Deus, ou meu Deus e meu Pai. Então ele está se referindo a outra pessoa. Né?
pelos séculos dos séculos, eis que ele vem com as nuvens tal. Então, depois do texto falar de cada pessoa da Trindade, aquele que é, que era e que há de vir, os 7 Espíritos, aquele que é primogênito, que morreu por nós, aí o texto fala da Trindade toda, ou seja, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega não é o título de cada pessoa, necessariamente, ele é o título de Deus. Então, claro, Jesus é Alfa e o Ômega, por quê? Porque ele é o único Deus, ele é o primeiro e o último. O Espírito Santo é Alfa e o Ômega, embora a Bíblia não fale assim, mas ele é o Alfa e o Ômega. Por quê? Porque ninguém existe antes do Espírito Santo de Deus. Né? Então, e Jesus também é o Alfa e o Ômega, certo? Então, depois de falar das 3 pessoas da Trindade de forma separada, o texto fala agora do Deus como um todo. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Essa expressão primeiro e último vai ser aplicada a Jesus em Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Não é? Porque ele é Deus. Tá? Então, agora, o grande ponto da questão que nós vamos discutir daqui a pouco é se Jesus se tornou pessoa só na encarnação, que daqui a pouco eu vou vir com um argumento para isso, tá? E se a Bíblia ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, porque há versículos ainda que eu vou mostrar que parece ser difícil acreditar nisso. Seu tempo agora. Amém. Sobre a questão que você citou aí de Apocalipse, capítulo 1, onde ele é a testemunha fiel e ele recebe ali, né, o evangelho, né, que anuncia as palavras, nós explicamos isso na unicidade. Na unicidade nós pregamos que não há 2 pessoas divinas, há um Deus e um ser humano, né? É o credo bíblico, a Bíblia fala bem assim, ó, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro. Aí nós temos a divindade, esse Deus que é Espírito, que enche céus e terra, conforme Jeremias, capítulo 23, o versículo 23 e 24, que diz bem assim, porventura só sou eu Deus de perto, não sou também eu Deus de longe, diz o Senhor. Esconder-se-ia alguém esconderijo de maneira que eu não veja, né? Porventura não encho eu os céus e a terra. Então esse Deus, né, o qual nós falamos conforme Efésios 4, que é o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, ele se encarnou, ou seja, ele gerou um ser humano. E a Bíblia diz que Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então aqui, quando fala de Jesus receber a palavra de Deus, nós temos que entender essa dupla natureza. E ao mesmo tempo, né, Jesus ele fala do Pai, e na mente trinitariana, como eles creem em 2 pessoas distintas, né, tirando aqui o Rodrigo Lopes, que o Rodrigo Lopes ele fala que é um Deus dentro do outro. Então, veja bem, se Deus ele é um só e a divindade está nele, tudo, e o próprio Jesus disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras, nós não temos dificuldade com esse texto de Apocalipse. Agora eu queria trabalhar um texto aqui, que você citou, ele é um texto interessante, João capítulo 16, o versículo 13, fala assim, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E é interessante que o trinitariano, ele olha para esse texto e ele imagina o quê? Ele imagina que o Espírito, ele fala bem assim, para nós, unicistas, né? Ele estava falando de quem? Ele ouviu de quem? De quem que ele ouviu? Aí eu faço uma pergunta para o trinitariano. Então, o Espírito Santo, ele tá entregando um recado. Aí o trinitariano vai falar, não é que ele não sabia, mas é funcional, então ele tem a sua função e tal, mas não encaixa. O próprio contexto aqui vai dizer, olha para você ver que interessante o versículo 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o que é que o Espírito Santo, quando vier, o que é que ele vai falar? Do que ele ouviu? Ele ouviu de quem? Deus não falou nos últimos dias pelo Filho? Então, o Espírito Santo, a função dele é o quê? É falar das palavras de Jesus Cristo. E também tudo aquilo que Deus disse por meio dos profetas. Como é que eu sei disso? Porque eu olho para Atos capítulo 2, Pedro está ali cheio do Espírito Santo. Está cumprindo o que Jesus falou. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele veio. E o que ele falou? Aí você olha o discurso de Pedro. Não vou citar aqui para não acabar meu tempo.
mas Pedro vai sempre citando ali a profecia de Joel, e Pedro faz uma pregação toda baseada naquelas palavras que Deus falou aos pais por meio dos profetas. E olha que interessante, o versículo 12, um versículo anterior ao 13 aqui, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí ele vai dizer, mas o Espírito, quando vier, ele não falará de si mesmo, mas o quê? Ele vai dar continuidade àquilo que eu tenho para dizer para vocês, e vocês não podem suportar agora. Como é que eu sei disso? Versículo 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Então, o Espírito Santo, que é a divindade, quando ele estiver habitando em nós, não vai trazer uma nova mensagem, mas vai nos fazer lembrar da mensagem de Jesus Cristo, porque essa é a sua função. E aí você vê isso na igreja. Quando os discípulos, lá em Atos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, e eles estão cheios do Espírito Santo, eles anunciam as palavras de Jesus, eles anunciam aquilo que os profetas falou sobre o Filho, entendendo? É só você olhar a pregação dos profetas. Mas veja que na Trindade a imaginação flui, né? O Espírito Santo está ouvindo o Pai e o Filho conversando, né, no sentido ali que eles pensam que é 3 pessoas, e ele vem simplesmente trazer um recado para eles, ele não vai falar de si mesmo. E outra coisa, o Espírito Santo Consolador, o Jesus, a Bíblia diz que é Cristo em vós, esperança da glória. Por isso que ele fala, ó, e ele receberá do que é meu e vos há de anunciar, vos fará lembrar de todas as coisas, de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aí você fala assim, mas por que ele não falará de si mesmo? Assim como Jesus usou essa mesma expressão. Jesus falou bem assim, ó, o Filho, não crees que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou é quem faz as obras, ou seja, anunciando aquela palavra de salvação, todo o plano de Deus para redimir o homem. Amém. Seu tempo terminou. Bom, a gente vai fazer mais um bloco cada um e fazer as considerações finais, tá? Porque é 1h40 no máximo de debate. E não estou somando meu tempo ainda. Você que não é inscrito em nosso canal, né? Seja bem-vindo, então. Agradeço aqui o Carlos Eduardo Apologista, que nos fez um superchat de R$2. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? Você também pode fazer um superchat e um Pix pra gente, né? Tá aqui embaixo o Pix, olha, tá vendo? Você olha aqui para baixo, você vai ver o nosso Pix para você fazer uma oferta para o nosso trabalho. A gente paga a internet, pagamos computadores que a gente comprou, né, os equipamentos. Então é uma oferta que você usa para essa finalidade, tá bom? Depois você pode, o Michael Knight, né? Ele vai deixar também o WhatsApp dele aqui, né? Me autorizar, né? Colocar o WhatsApp aqui na descrição para as pessoas também fazer perguntas para você, e vocês podem fazer perguntas para mim. Se ele falar besteira, você manda. Tô brincando, tá? Bom, vamos então voltar para a questão aqui. Eu vou pôr meu tempo na tela aqui, o meu tempo aqui para recomeçar. A questão de João, capítulo 16. Espera um pouquinho. É óbvio que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo não falará de si mesmo, ou seja, de sua própria iniciativa, não falar de si mesmo não é não falar a respeito dele mesmo. Não falar de si mesmo no grego é não falar de sua própria iniciativa. Só aí já mostra que o Espírito Santo não pode ser o Pai, não pode ser o Deus total. Por quê? Porque Deus, o Deus total, fala de sua própria iniciativa. Deus fala o que ele quer. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo não fala de sua própria iniciativa, ou não fala de si mesmo, não é? Mostra claramente que na Trindade, embora eles sejam iguais em natureza, Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, mas eles são diferentes em função, e a Bíblia é clara nisso, né? Quem veio morrer por nós aqui não foi o Pai, foi o Filho, então a função do Filho foi fazer a parte mais difícil da salvação. Não foi o Pai. Nós não somos patripacionistas. Não foi o Pai que sofreu por nós, foi o Filho. Não é? E quando o Filho está sofrendo por nós, ele fala para o Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não está falando com ele mesmo. Não é? Agora é engraçado que o unicista fala assim, não, mas como é que Deus pode ser 3 pessoas? Mas parece que dá a entender que em Jesus tem 2 pessoas. Tem o lado humano dele falando com o divino. Como é que o humano fala com o divino se é a mesma pessoa?
E isso fica meio teatral o negócio, né? Então, o texto fala que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Agora, é óbvio que a gente não vai ficar imaginando, né, o Espírito Santo, opa, o que é para falar? Não é isso. É que isso é uma forma da Bíblia comunicar para a gente que na divindade existe uma pluralidade de pessoas e não de deuses. E que essa pluralidade de pessoas, que são três, certo? Pessoas distintas, né? Elas se comunicam entre elas. Por quê? Porque na Trindade ninguém age, nenhuma pessoa age isoladamente sem a outra. Então é por isso que o texto fala que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Não tem nada a ver com alguém falar inspirado, se lembrar das palavras. Jesus prometeu o Espírito Santo, não prometeu aqui eu falar palavras que Deus me ajudaria a me lembrar. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, quando o texto fala que esse Espírito da verdade, esse Espírito Consolador, falaria do que tivesse ouvido, é para ensinar para a gente que o Espírito Santo não fala de si mesmo, ou seja, de sua própria iniciativa, mas há um acordo entre essas pessoas. Né? A gente fala acordo com modo de dizer, né? Porque a gente não sabe que palavra usar para três pessoas distintas que estão em todos os lugares ao mesmo tempo, que são um só Deus. Não sabemos como há essa comunicação. Né? Então, é complicado. A questão de Jesus, o Pai, o Espírito Santo serem a mesma pessoa, né? Do ponto de vista histórico, né, foi uma doutrina que foi considerada pela Igreja como heresia. Né? Não foi Constantino que inventou a doutrina da Trindade. A gente sabe que antes mesmo, os pais da Igreja já bateram de frente com Sabélio. Sabélio era um pretenso cristão que passou a ensinar, né, o Deus modalista, mas que tinha como raiz de ensino essa história do unicismo, dizer que o filho é o próprio pai. E a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Né? Então, 1 João capítulo 2, versículo 1, a gente leu lá que Jesus está junto ao Pai. Você falou agora há pouco, né, que o filho não fica pedindo nada para o pai, né? Eu não sei se você está certo isso, porque quando você ora a Deus, você ora em nome de Jesus, né? Então, Jesus está intercedendo, sim, por nós. O ministério dele é intercessório. Então, você imagina que não é essa conversa, mas há. E a base dessa intercessão é aquilo que foi feita lá na cruz. Agora, Jesus, que pode ouvir todas as nossas orações, porque ele é Deus, ele pode comunicar, sim, com o Pai, não para contar uma novidade para o Pai, o Fernando está precisando da sua ajuda, não. Mas isso é uma forma de a Bíblia dizer que tudo aquilo que para eu chegar ao Pai, eu dependo do Filho. Tá? Aí eu venho depois com as considerações finais e a última palavra é a sua. Seu tempo. Amém. Sobre a explicação que você deu aí do Espírito Santo ouvir e falar, você deu uma explicação aí, mas o contexto ele foi ignorado. Mas tudo bem, vamos passar aqui para outra questão aqui. Jesus Cristo, lá em João capítulo 7, eu quero frisar isso aqui novamente, para você entender que Jesus, ele disse para os discípulos que ele era o Pai, e os discípulos entenderam e escreveram sobre isso. Olha para você ver, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, pelo fato dele dizer que eles tinham visto o Pai, Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E aí Jesus, de forma bem clara, ele diz, né? Ele já não fala mais do Pai, porque ele está revelando o Pai em si mesmo, ele está dando essa revelação para os discípulos, e os discípulos vão escrever sobre isso. Então veja o que Jesus fala assim, Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Então o pronome pessoal, aí a unicidade encaixa certinho, por quê? Porque na sua divindade, Jesus ele é o Pai da eternidade, na sua humanidade ele é o Filho, aqui ele tem a dupla natureza. E aí os discípulos, eles entenderam isso? Sim. Aonde é que eles escreveram acerca disso? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que eles dizem, olha a expressão dos discípulos. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Lá em Lucas 24, 45,
A Bíblia diz que ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a Escritura. Então, Jesus deu entendimento para eles. Para conhecermos o que é verdadeiro. Tá vendo? E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, aí diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conforme Isaías 46, versículo 9, que diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então aqui já desmontou a trindade nesse ponto. Veja, e Jesus ele fala lá em João 8:24, ele fala assim, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E quando ele usa essa expressão eu sou, ele está falando que ele é o próprio Jeová. Conforme Isaías 40, versículo 3, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Lembrando que esse nosso Deus é o único Senhor. E a Bíblia diz que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa é a confissão dos apóstolos. Tomé fez essa confissão quando viu Jesus ressuscitado. Tomé falou bem assim quando viu Jesus ressuscitado, Senhor meu e Deus meu. Jesus não repreendeu ele, mas Jesus confirmou. Jesus falou assim, porque viste e creste, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, João 8:24 diz, por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Não é nós somos. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, olha o eu sou aí, Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que versículo maravilhoso, que texto maravilhoso aqui, no finalzinho da Bíblia, já aqui, mostrando esse Deus de uma forma muito explícita. A unicidade ela é uma doutrina explícita na Escritura. Olha o que ele diz, bem assim, aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse, me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, né? Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber das fontes da água da vida. E olha o versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu, não é nós. Jesus está ali já como Deus Todo-Poderoso, glorificado, como único Deus, conforme Judas, capítulo único, né, versículo 4, aonde ele diz, né, que ele é o quê? Que ele é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, o Deus bendito eternamente, conforme Romanos, capítulo 9, versículo 5. Então, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, os judeus pegaram pedra para apedrejar. Ele falou assim, que obra se vocês querem me apedrejar? Que obra que eu fiz que é digna de apedrejamento? Não, nós não queremos te apedrejar por alguma obra boa que tu realizaste, mas por causa da blasfêmia. Que sendo homem, a natureza humana, faz de Deus a ti mesmo. Eles entenderam que Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, né? Ele estava falando que ele era o próprio Deus. Então, a unicidade é isso aqui, E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? E sobre a questão, aqui o debate ele foi curto, mas senão eu ia falar do batismo. Amém. Nós vamos fazer uma segunda rodada, viu? Vamos marcar para daqui uns 15 dias, e a gente faz a segunda rodada desse debate, que tá jóia, né? Bom, eu vou fazer meu tempo agora vai ser minhas considerações finais. Debate curto não, meu amigo. 1h40 de debate, eu já tô velho já. Vamos começar aqui então, tá? Comecei agora. Olha só, Jeová, né? Então vamos lá. Quem é Jeová para mim, né? Para a fé cristã? Jeová é tanto o Pai, você tem lá Isaías 64, versículo 8, né? Jeová é associado ao Pai. Mas Jeová também é o Filho, você citou muito bem aí, né? Endireitai o caminho de Jeová, né? Preparai o caminho de Jeová. Mas preparar o caminho para Jesus. Porque Jesus é Jeová, claro. Jeová é Deus, né? E o Espírito Santo falou aquelas palavras para Isaías, Isaías capítulo 6, mas Paulo, em Atos capítulo 28, 25 e 26, lá diz que foi o Espírito Santo quem disse aquelas palavras, porque o Espírito Santo é Jeová. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são Jeová. São o mesmo Deus Jeová. E esse Deus Jeová é um só. Então, isso é unicidade. Aí tá certo. Há um só Deus. E nós não questionamos isso.
70% dos textos que você usou durante o debate servem para provar apenas que há um só Deus, mas não provaram que não há três pessoas em um só Deus. Não é? Os meus argumentos durante o debate se concentraram para mostrar que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Então veja, quem é Jeová para mim? É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas entre as pessoas da Trindade, quem é que chama a outra de Jeová? Então, olha só que interessante. O Salmo 110, versículo 1 diz: a pronunciação de Yahvé a meu Senhor é: senta-te à minha direita. Então, para nós aqui da Terra, a gente chama tanto Pai, quanto Filho, quanto o Espírito Santo de Yahvé. Até aí, isso prova apenas que há um só Deus, que é Jeová. Né? Esse Jeová poderia ser primeiro o Pai, depois ele vem como Filho, depois ele vem como Espírito Santo. O problema é que entre a Trindade, na relação intratrinitariana entre Pai, Filho e Espírito Santo, Yahvé como Pai se refere ao Filho, como Senhor. Não é? Então, aí é que está. A gente vê claramente essa distinção de pessoas. Sobre a questão da criação, que no debate foi falado, né? O Pai usa o Filho para criar todas as coisas, né? É muito claro isso. Né? O Filho não é uma mera palavra. Né? A palavra de Deus que ele usa para criar não é palavra, mesmo porque a gente nem sabe se Deus solta a palavra pela boca. Deus é um ser que está em todo lugar. Essa questão de palavra na boca de Deus é uma figura humana, é um antropomorfismo. Você imagina no céu Deus falar com uma boca? Olha o tamanho dessa boca se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai entender disso. Quando a Bíblia fala que Deus criou tudo pela sua palavra, não podemos imaginar um pensamentozinho, né, nos neurônios divinos, né, num cérebro divino. Ei, espera lá, isso é antropomorfismo. Deus ele está em todos os lugares, ele é um só Espírito. E nesse um só Espírito tem Pai, Filho e Espírito Santo. E como eles se comunicam é um grande mistério para nós. Né? É um grande mistério. Então, cuidado com essa expressão, a boca de Deus, né? Porque se a gente for ser literal, nós vamos imaginar que tem um espírito que tem boca, língua, dente, se ele usa palitinho para palitar o dente, não sei, né? Tomar cuidado com essas coisas. Então a Bíblia mostra que o Pai, ele criou todas as coisas por meio do Filho. Não faz sentido ensinarmos que o Filho é o próprio Pai, porque aí o Pai seria herdeiro dele mesmo, não é? Então isso não faz sentido. Por que é que Deus usa elementos humanos ao se comunicar com a gente? Que é para facilitar a nossa compreensão. Então, por que ele chama o filho de herdeiro? Porque ele sabe que aqui na Terra é o herdeiro, uma pessoa distinta do pai, que herda as coisas do pai. Então, quando ele chama o filho de herdeiro, é para mostrar que o filho é uma pessoa e o pai é outra. Então, Deus se vale de elementos humanos para transmitir verdades, para facilitar a nossa compreensão. Agora, Deus chega e fala assim, não, eu vou falar que Jesus é herdeiro meu, para ensinar, para fazer os outros entender que ele, né, sou eu, o pai. Ué, então por que usou a palavra herdeiro para facilitar? Então isso complicou, tá certo? Eu quero agradecer a minha participação. Você termina então, e aí a gente encerra o programa. Aí eu vou falar no finalzinho, tá bom? Então, tempo na tela para você. 5 minutos eu tenho, é? Você tem 5 minutos para suas considerações finais. Ok. Então, primeiramente aqui eu quero, né, agradecer por essa participação. Foi bom aqui a nossa conversa. Está conhecendo você aí, o pastor Fernando Galo, que a gente só conhecia aí de telespectador, né? Então foi um prazer para mim a gente estar conversando, né? Defendendo aqui a minha fé. Eu procurei mais assim expressar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, em um único Deus que para nós ele não há divisão. O assunto assim bíblico para nós ele é muito simples, né? Um único Deus que para salvar ele se manifestou em carne, porque
o salário do pecado é a morte. Então, se Deus nos perdoou, olha que interessante, né? Se Deus, ele nos perdoou, então, ele assumiu a nossa dívida. Por exemplo, se eu tivesse emprestado para você, Fernando Galo, R$ 1 milhão, e aí você não tivesse como me pagar, e eu te perdoasse, essa dívida seria minha, entendeu? Na Trindade é difícil entender isso, por quê? Porque o pai, na verdade, ele não perdoa, porque além dele perdoar, ele tem que fazer, o filho tem que fazer o pagamento para ele, né? Agora, se sou eu mesmo que te perdoo, entendeu? A dívida, ela passa para mim. E qual que é o salário do pecado? É a morte. O que a lei exigia? A morte do transgressor. Então, se foi o próprio Deus, o Pai, que nos perdoou, então era ele mesmo que tinha que pagar a dívida. Só que como espírito, ele não pode morrer. Então, ele gera um ser humano que é o seu corpo, para que nesse corpo ele viesse pagar o preço. Eu vi, às vezes, um trinitariano falando bem assim, Jesus pagou o preço para ele mesmo? Não, ele pagou para o Pai. Na Trindade, o Filho paga para o Pai. Então, o Pai perdoou a humanidade, mas ele ainda recebe a dívida do Filho. E aí não encaixa. Mas se a dívida não é paga para o Pai, mas quem exige o pagamento é a lei. Deus não podia simplesmente nos perdoar e falar bem assim, ó, eu vou rasgar a lei e não vou cobrar. Por quê? Porque o decreto de um rei não pode ser revogado. Nós temos o caso ali de Esté, né, com o rei Assuero, e do rei Dário com Daniel. Então, a lei, a Constituição de Israel, que exigia a morte, ela exigia o pagamento. Então, se Deus nos perdoou, a dívida passa para ele. Ou seja, se eu peguei do banco lá 1 milhão para te emprestar e eu te perdoei, eu tenho que saldar a dívida no banco. Ou seja, a lei, o que a lei exige. Então, o próprio Deus, o Filho, ele tem que ser o próprio Deus. Aí você faz uma pergunta bem assim, então Deus morreu? Não, nós temos que falar as coisas certas, não com palavras erradas, mas com palavras certas. Deus morreu? Não, mas aquele que morreu era o próprio Deus. Porque se não fosse assim, Deus, então, ainda está recebendo uma dívida que ele mesmo perdoou. E isso é uma incoerência muito grande. Então, veja bem, na unicidade, né, o plano de salvação soteriológico, ele vai encaixar, né? Agora, na Trindade, não. Na Trindade tem um Deus que perdoa, mas tem que receber a dívida do Filho, e o Espírito Santo tem que apregoar isso para as pessoas, conforme eu já vi essa explicação. Então, isso é uma incoerência muito grande. Agora, na unicidade, o próprio Deus, né? Ele nos perdoa, então ele assume a nossa dívida. Então, como ele tinha que morrer, na sua forma de espírito ele não morre. Então, ele tem que se encarnar, para na sua carne ele morrer, conforme Atos capítulo 20, versículo 28. E aí, então, ele se torna a nossa própria justiça, né? Nós somos justificados, né, pela morte do próprio Filho de Deus, e o Filho se trata da natureza humana. Eu e o Pai somos um, não são dois. Porque se fosse dois, aí eu até seria trinitariano. Mas Jesus não falou isso de maneira nenhuma. Ele falou, eu e o Pai, nós somos um só. Tá vendo? Então, na sua carne, o próprio Deus derramou o seu sangue, né? Conforme Atos capítulo 20, versículo 28. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. É o próprio Deus falando, né? E lá, né, em Apocalipse, né, ele está ali, como Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os apóstolos escreveram sobre isso, entendeu? Então, na unicidade, né, nós entendemos a maneira que Deus nos salvou, a maneira que ele nos perdoou. Ele falou, e eu tenho poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Olha que maravilha, né? Ou seja, mostrando que ele é esse próprio Deus, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é Deus, mas não diz que ele é um Deus Filho, e nem uma segunda pessoa. Né? A Trindade, quando ela diz que Jesus é a segunda pessoa, ela está totalmente errada, porque ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Né? E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, esse Deus é Espírito, e ele se encarnou. Né? Ele estava em Jesus, Jesus falou, o Pai que está em mim é quem faz as obras. E quem que estava em Jesus? O Espírito Santo, o qual ele mesmo soprou o Espírito. Amém. Bom, terminamos então o nosso debate de hoje, né? Não há tempo para mais nada, nem para o Michael responder aquilo que não deu tempo e nem para eu responder ou comentar aquilo que não deu tempo de falar. Então, claro, eu quero convidar você, Michael, para voltar daqui 2 semanas, aí você vai assistir o debate e a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar melhor as questões que você acha que eu falhei e eu também, né? A tratar as questões que eu acho que você não explicou legal, tal. Nesse espírito de respeito, né? Você viu que debate gostoso, debate dinâmico, né?
Não precisa ter mediador, né? Porque quando duas pessoas decidem fazer um debate e se comunicarem respeitando as ideias, né? Discordando com respeito, né? Então é isso, né? É o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26, onde diz assim, que não convém ao servo do Senhor contender, né, ficar irado, né? Mas a gente tem que fazer tudo com paciência, né, mansidão, para que aqueles que discordam da gente, né, repensem a fé deles, né? Então o Maicon, dando bom exemplo, ele tem esperança de que eu vire um unicista, né? E eu também tenho esperança que o Michael, né, volte a ser trinitário, tá bom? Muito obrigado pela participação de